agora vai gravar. Se não gravar, agora está gravando. Muito bem, gente. Depois desse pequeno drama, né? É porque, assim, as aulas, não sei se vocês têm percebido, as nossas aulas estão ficando mais específicas. Então, é muito importante que essa aula fique gravada, porque depois vocês podem assistir novamente, e se tiver dúvida, ver e tudo, porque, como a gente não está se vendo presencialmente, né? Essa que é a vantagem da gente estar fazendo essa aula remota. E vocês vão poder ter acesso a ela a todo momento, né? Então, quando a gente teve o problema na internet, eu estava falando isso. Eu estava falando que a gente já discutiu sobre, assim, propriedades do principal aparelho do setor de radioterapia, que é o acelerador linear. E agora a gente vai começar a falar de condições técnicas bem específicas inerentes ao tratamento. A gente falta ainda falar sobre algumas especificidades. Hoje a gente vai falar de planejamento e simulação, vai falar de técnica, e aí vai faltar algumas especificidades sobre os volumes, né, e sobre as definições dos contornos e delineamentos, né? Isso são coisas importantes para serem tratadas. Na aula passada, eu passei um exercício para vocês, e o prazo desse exercício é hoje. Então, quem não fez essa atividade, faça, porque à medida que o período das aulas está passando, eu venho incluindo algumas pontuações para vocês, dentre elas, pontuações de participação da aula, pontuações de resolução das atividades, de resolução dos exercícios. Pelo que eu vi do calendário acadêmico, eu acho que a nossa prova está agendada para o dia 2 de dezembro, que é a primeira semana de dezembro, que é uma quarta-feira. Então, isso significa que a gente tem mais 3 encontros além dessa aula que a gente está hoje. Então, a gente tem um conteúdo longo, porém, a gente tem um período bom para que a gente possa trabalhar isso bem. A aula de hoje eu vou começar a projetar aqui e a gente vai conversando. Então, se surgir alguém, se vocês ficarem com dúvida, não hesitem em me chamar e aí a gente vem discutindo, tá bom? Muito bem. Então, tá aparecendo o pessoal que estava querendo entrar se a professora aceitou. Eu não sei, vamos ver. Era antes da professora eu ter caído, né? Você me avisa? Você me chama se entrar alguém aí, por favor? Sim. Porque aqui não tem ninguém no momento, né? Tá todo mundo em sala. Tem 14 pessoas. Ok. Então, hoje a gente vai discutir sobre planejamento 3D, se referindo às questões de isodose, então as distribuições, né? De acordo com os campos que estão sendo irradiados, os sistemas de planejamento computadorizado. E técnica, né? A gente vai falar de técnica também. Então, a radioterapia, ela acontece por etapas, vamos dizer assim, né? Nunca um paciente que vai ser tratado, foi diagnosticado com câncer, ele vai ser diagnosticado com câncer hoje, né? No oncologista, tem o histológico dele, e aí, imediatamente, ele vai fazer radioterapia. Não, a gente já conversou sobre esse fluxo, né? Então, ele é diagnosticado com um oncologista, aí se faz o estadiamento, para a gente saber que grau que está, né? Aquela lesão daquele paciente. E aí, o paciente vai ser encaminhado para uma consulta com o radioterapeuta. Então, dentro desta consulta, né? É identificada aquele tumor, aquela atividade tumoral, e aí se imagina o que vai fazer o tratamento. Antes que o paciente receba a primeira dose, ele precisa passar por uma fase, que é o que a gente vai chamar de simulação. Então, a simulação é exatamente isso. É uma simulação de como seria o tratamento do paciente se a gente estivesse usando somente um mecanismo de imagem para isso. Então, na simulação, esse paciente ele vai fazer uma tomografia em geral, né, que são imagens mais rápidas. Essas imagens, elas são geradas em planos de corte, então a gente tem aquela imagem axial principal e reconstruções importantes dentro dessa imagem axial, então a gente vai ter sagital, a gente vai ter coronal. E nessa simulação são escolhidos acessórios que vão auxiliar no posicionamento do paciente. Por exemplo, essa paciente que está deitadinha aqui,
ela está deitada num tomógrafo, existe uma rampa, vocês conseguem ver que ela não está reta, existe uma rampa aqui que dá suporte para ela, né, que faz um ângulo para ela, e além de ter essa rampa, tem dois suportes aqui para o bração dela. Então, tem um bracinho aqui e outro braço aqui levantados para cima. Né? E isso aqui faz parte de um conjunto de acessórios que estão disponíveis no setor de tomografia. E aí, essa paciente faz a imagem, né? Ela realiza aquele exame e aí a gente vai ter, então, a noção tridimensional de como é que está aquela lesão naquela paciente. Depois de realizado a simulação, que em geral é um tecnólogo que faz, essa paciente vai para o planejamento. No planejamento, a gente tem delineamento do tumorzão. Então, aqui a gente tem um tumor, vocês estão vendo uma massa de contorno irregular, ovalado, localizado mais ou menos à base do pulmão direito, né? Quando a gente verifica num outro corte, a gente vê que o formato dele é todinho irregular. E aí é necessário fazer o contorno, né? Definir qual é o volume do tumor, definir quem são órgãos importantes. Por exemplo, aqui a gente está vendo que a aorta é um órgão importante. Bem aqui está passando o coraçãozão do meu paciente. Veia cava inferior é uma região importante. Aqui em vermelhinho é a medula do paciente. Então, a gente começa a contornar esses órgãos, né? E definir margens de segurança. Por quê? Porque eles são os órgãos de risco. Então, no planejamento, que seria essa segunda fase, é feito ali o cálculo, né? Distribuição de dose, por onde vai entrar a dose, se ela vai entrar com multicentros, né? Se ela vai entrar primeiro nesse centro lateralizado e depois num centro anterior ou num centro posterior. E aí é definido no planejamento isso, para que finalmente o paciente vai se tratar. E no tratamento do paciente, ele vai reproduzir aquilo que a gente definiu lá na simulação e no planejamento, só que vai reproduzir isso dentro da sala de radioterapia. De todas as etapas, o planejamento é a maior parte do processo de radioterapia. Por quê? Porque no planejamento envolve a gente contornar o órgão, a gente conhecer a anatomia do paciente, a gente fazer variações de dose, criar gráficos que mostram como é que vai ser a resposta biológica, entender sobre a radiobiologia do tumor. Então, essa etapa ela está cheia de pequenas condições que são controles de qualidade que são estabelecidos para que a gente atinja o objetivo principal, que é tratar o tumor sem lesionar tanto o paciente. Vai ver isso, né? Prestem bem atenção nisso aqui. Até mais ou menos... Só um minuto, vou voltar aqui para falar com vocês. Até mais ou menos o começo dos anos 2010, não existia essa figura, que é o que a gente chama hoje de dosimetrista. Então, o dosimetrista, ele é um profissional especialista do setor de radioterapia, e o dosimetrista, ele tem atribuições que vão além das atribuições de manipulação de equipamento, né? O que a gente vai chamar de atribuição técnica. Tudo é atribuição técnica. Mas ele tem uma atribuição que vai além da técnica de aparelho. Né? O dosimetrista, ele começa, então, a tratar sobre contornos de delineamentos, a tratar sobre cálculos, né, de unidades monitoras, cálculos de distribuição de dose. E aí, não tinha um nome para essa profissão, né? Existiam vários tecnólogos trabalhando com isso, mas não se tinha uma categoria dessa profissão. Então, o dosimetrista é essa figura. O dosimetrista é a pessoa que auxilia nos cálculos de dose, que auxilia nos contornos, nos delineamentos, auxilia nos testes, e muitas vezes ele pode cumprir com papéis que são tanto do radioterapeuta quanto do físico médico, né? A dosimetria hoje, ela tem uma prova que se faz para participar da sociedade, igual como é a prova de colégio, de radioterapia, prova da Sociedade Paulista. Oi.
Oi, alguém falou comigo? Alguém falou comigo, gente? Eu ouvi vozes. Então, a dosimetria tem prova igual como se fosse a Jornada Paulista de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radioterapia. Então, tem que fazer uma prova para você ser aprovado na sociedade, né? Existe encontro de dosimetrista e tudo. Então, o radio-oncologista ou o dosimetrista, eles vão iniciar ali os protocolos de posicionamento e aquisição de imagem para que a gente possa fazer contorno e delineamento, né? Essas pessoas também vão ser responsáveis por fazer o delineamento do volume-alvo, das estruturas normais, né? O delineamento das outras estruturas, tudo baseado nos protocolos já definidos pelas escolas. O físico ou dosimetrista, ele vai fazer o cálculo de dose, né? Eles vão fazer o treinamento dos softwares, vão fazer os comissionamentos dos tratamentos finais. O físico e o dosimetrista também vão conferir o que a gente chama de unidade monitora. Unidade monitora, essa UM, é o que a gente verifica de cálculo para a distribuição de dose. E aí eles vão rodar isso num programa, né? E esse cálculo é o cálculo feito para ser distribuída a dose naquele paciente. O técnico ou tecnólogo vai ser responsável ali pela atividade técnica de tratamento, checar todos os parâmetros e aí a gente vai ter isso distribuído. De todas essas fases aqui, o dosimetrista pode ser um tecnólogo. O que a gente tem são muitos dosimetristas que são biomédicos. Mas isso aqui tudo, todas as fases do setor de radioterapia podem ser feitas por um dosimetrista, que pode ser um tecnólogo, né? Isso aqui é a sistematização do que a gente tem no planejamento radioterápico, né? Só para que a gente esteja um pouco familiarizado, como é que foram os avanços, né, da radioterapia, o raio-x foi descoberto em 1895, certo? A partir assim, dos anos 1910, 1920, surgiu a radioterapia mesmo de fato, com aparelhos, né, equipamentos de ortovoltagem, equipamentos de média voltagem. Em 1965, um laboratório de Washington desenvolve... Laís, Oi. Desculpa, mas parece que alguns alunos estão tentando entrar na aula. Agora entrou alguém aqui. Pode interromper, Mim. Pode interromper. Vamos ver se entra mais alguém. Será que era o problema? Eu acho que o software, talvez, hoje esteja um pouco comprometido. Porque eu nunca tive problema para entrar e hoje aconteceu. Vou continuar aqui. Se aparecer alguém, é só me chamar. Muito bem. Então, surgiu esse laboratório de Washington, que veio o primeiro sistema de planejamento. Esse sistema de planejamento é um sistema de planejamento que se desenhava em cima dele, né? É um sistema de planejamento que era feito bem manualmente. A partir dos anos 70, assim, né? Começa uma era mais digital. Então, em 1970, na Inglaterra, começa uma empresa que começa a criar sistemas de planejamento para vender. Em 1978, surge o que a gente chama de Bird's Eye View. Então, o Bird's Eye View vem de uma universidade dos Estados Unidos, que é como se a gente estivesse fazendo uma grande olhada de feixe, que é o que essa imagem está mostrando. Então, a gente consegue fazer cortes e consegue fazer a verificada desse feixe de fora, verificando por onde ele entra, verificando todos pequenos limites que esse feixe vai atravessar. E aí, em 1987, surge, né, um momento muito revolucionário, que é, então, o uso dos computadores na radioterapia, especialmente com a tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada faz um avanço muito significativo que a gente começa, então, a entender um pouco mais sobre o comportamento dessas distribuições volumétricas lá pelo começo dos anos 90, que é a era que a gente está hoje. Então, aqui,
quem definiu as funções básicas do planejamento em 5 fases foi o Vitor, né, que é um físico que foi meu professor. Então, ele define as funções básicas do sistema de planejamento em 5 tópicos. O primeiro tópico são os dados da máquina, depois os dados do feixe, dados do paciente. Depois, os cálculos de dose e, finalmente, a avaliação da distribuição de dose. O que significa isso? Significa que o planejamento inteiro, para que finalmente o nosso paciente receba a quantidade de radiação no final, para que finalmente nosso paciente receba uma quantidade de radiação no final, precisa passar por essas etapas para que finalmente a gente entenda que, ok, a avaliação está boa, o paciente pode receber uma quantidade de radiação. A primeira coisa que a gente vai discutir hoje são dados da máquina. Os dados da máquina, o que a gente precisa ver de imediato, né? A gente precisa ver os dados mecânicos da máquina. O que significam esses dados mecânicos? A gente precisa ver, por exemplo, se o cabeçote ele está fazendo as movimentações, né? Lembrem que esse braço ele movimenta de um lado para o outro. Se o sistema de colimação, esse sistema amarelo aqui, ele está fluindo normalmente. Se as lâminas do colimador elas conseguem se mexer na velocidade certa. Se a mesa de tratamento ela está com regularização nas suas movimentações, se ela está se movimentando para frente, para trás, se essa mesa se movimenta para cima, para baixo, né? A gente precisa verificar a integridade mecânica, então, desse aparelho, para que a gente tenha certeza de que o tratamento que o paciente for fazer vai ser eficaz, né? Ainda, a gente precisa estar atento aos dados da máquina quando a gente vai ver em relação aos acessórios que vão ser utilizados, né? Dentre os acessórios, na radioterapia, vocês vão estar muito familiarizados com filtros, muito familiarizados com esses termos, né? Filtros em cunha, filtros dinâmicos, blocos, MLC, né, que são as multi-leaf lâminas, que são as lâminas que se movimentam de acordo com o formato do tumor, blocos e bolos. Então, a gente vai conversar sobre algumas dessas estruturas que vão estar presentes no setor de radioterapia. Uma coisa muito importante que a gente tem que raciocinar é o seguinte: quando o nosso paciente ele vai fazer radioterapia, vou aparecer aqui. Existe um feixe que irradia naquele paciente, só que até esse feixe chegar na pele do paciente, né, existe uma distância. Essa distância da saída do feixe até a pele do paciente é o que a gente vai chamar de SSD. SSD significa Source Skin Distance. Então, essa distância que existe entre o feixe e a pele do paciente é uma distância geralmente padronizada. Para o acelerador linear, é uma distância de 100 centímetros. Então, essa distância, né, esse feixe que vai sair do aparelho até ele chegar na pele do paciente, ele vão ser utilizados no próprio aparelho alguns filtros que vão auxiliar na melhor distribuição de dose localizada daquele tumor. Se o feixe for irradiado sem filtro, ele é um feixe que abre e se dispersa. Mas quando a gente coloca os filtros, a gente direciona o feixe para que ele seja administrado retinho, exatamente na área daquele tumorzinho que precisa ser irradiado precisamente. Então, os filtros acabam sendo medidas muito eficazes quando a gente está falando sobre distribuição de dose do tratamento da radioterapia. Bem, esses filtros, né, eles podem ser filtros que se movimentam, no caso de filtros dinâmicos, ou eles podem ser filtros em cunha, que são filtros mais fixos. Os blocos são estruturas que são feitas, vocês estão vendo aqui que esse bloco ele é vazado por dentro, né?
Estruturas que são feitas no formato daquela lesão tumoral que o paciente tem. E esses blocos também podem ser inseridos no aparelho, na porção externa do aparelho, quando a gente vai usar as placas ali para tentar concentrar o feixe que vai ser administrado no paciente. Então, aqui tem um videozinho, vocês estão vendo esse vídeo com pequenas movimentações. Essas movimentações, elas são possíveis. Isso aqui é olhando de baixo para cima do aparelho, tá? A gente está olhando o aparelho por baixo, como se a gente estivesse deitado, vendo ele para frente. Então, essas pequenas movimentações que essas lâminas fazem, né? São as lâminas multilife que se adequam exatamente ao formato do tumor. E essas lâminas multilife garantem maior proteção das áreas que estão ao redor ali daquela lesão tumoral, né? Como eu falei para vocês, o sistema de filtro é o que a gente tem como principal modificador de feixe, né? Principal fator que vai influenciar na saída do feixe do paciente. Esses filtros, eles podem ser físicos ou eles podem ser dinâmicos, né? O que é um filtro físico? O filtro físico é um aparato que a gente coloca lá, que vai modificar a dose e a quantidade de dose que vai chegar para o paciente. Então, esses filtros, eles têm... Estão vendo que eles têm diâmetros diferentes, né? Dependendo do quanto está se intencionando em modificar ou diminuir aquela quantidade de radiação incidente. Existe hoje um tipo de filtro que é um filtro motorizado, né? A gente tem um filtro fixo e um filtro motorizado, que é esse da Elekta. Então, o que significa isso? Esse filtro, ele tem um motorzinho dentro dele. E esse filtro, ele se levanta ou ele baixa, dependendo do que for escolhido para bloqueio ou não daquele paciente. Então, pode ser assim, esse filtro aqui, ele pode baixar todo e ficar sem filtro, ou ele pode ir fazendo angulações. Essa angulação vai até 60 graus. E aí ele faz essa angulação e cria pequenos níveis, né, para uniformizar a dose que vai chegar ali naquele paciente. Um outro modificador de feixe que a gente vai discutir é o bolus, tá? O bolus, ele é um acessório que é criado. Aí ele pode ser de várias formas. A gente vai ver vários tipos de material que pode ser o bolus, né? Esses tipos podem ser vários tipos de materiais, porque a ideia é o seguinte: existem áreas que a gente vai irradiar que essas áreas não são totalmente retas. Por exemplo, essa região dos seios da face. Se a gente for olhar essa região dos seios da face, a gente tem duas cavidades bem aqui. Se a gente for verificar algumas regiões da extremidade da mão, a gente não tem uniformidade nela. Existe uma área que é mais grossa e uma área que é mais fina. Então, o bolus não é nada mais, nada menos do que acessórios que são utilizados diretamente na pele do paciente. Então, é colocado um material. Esse material ele precisa ser semelhante à densidade da pele do paciente para tentar preencher uma determinada cavidade. Então, a gente vai ver aqui... Eu não estou projetando, né? Vou colocar aqui de novo. A gente vai ver aqui algumas superfícies com bolos, né? A gente está vendo bem aqui o exemplo de como é que ele funciona, né? A intenção é chegar nesta altura aqui, né? Finge que isso aqui é a narina. Então, a intenção é chegar nessa altura. Então, esses vãos aqui, né? Esses espaços, eles são preenchidos por essa estrutura. Então, o bolus é um material que é colocado para tentar fazer
com que essa dose ela fique mais superficial, ou seja, mais próxima da pele, ou preencher essas cavidades para tentar gerar uma igualdade quando a gente vai fazer a administração do feixe, né? O bólus é uma estrutura muito importante que a gente vai encontrar com muita frequência no setor de radioterapia. Como eu falei para vocês, o bólus ele consegue modificar o feixe. Como isso acontece? Então, a gente vai olhar essa curva de isodose bem aqui, né? Essa área que está em vermelho é a área da nossa lesão. Entretanto, existem várias linhas aqui de distribuição de dose que estão passando por cima do meu tumor. Ou seja, essa área aqui, ela vai ficar bastante aquecida. Entretanto, eu tenho a possibilidade de usar um bólus para que essa dose ela venha mais para a superfície, que é o que vai acontecer nessa segunda imagem. Então, me digam se vocês estão vendo isso. A gente está aqui com o nosso tumor, né? Toda a área que ele atingiu. Quando é colocado bólus nessa região, né? Essa região está mais ou menos à altura da cabeça do fêmur do paciente. Quando é colocado ali nessa região, a gente vai ver que a dose ela fica mais pesada. Então, aqui, ela está passando pela atividade tumoral. Quando a gente coloca o bólus, o sistema entende que a pele do paciente ela vem mais aqui em cima. Então, a dose ela é mais superficializada, ela vem mais para a superfície e a gente livra de sobrecarga aquela área que vai receber uma quantidade de radiação, né? Esse bólus, ele precisa ser de um material que seja equivalente ao tecido humano exatamente por isso, para que não haja perda de radiação, porque a gente quer simular uma semelhança aqui existente entre a pele, entre o tecido do paciente e a região da superfície que vai ser aquele bólus, né? Bem, os outros dados que precisam ser levados em consideração são os dados do feixe do tratamento, né? Então, dentre os dados do feixe, a gente vai ver que esses dados de feixe, eles são obtidos através de muitas medidas. Então, existem muitos testes, né, que são feitos para verificar se existe integridade daquele feixe, né? Então, a gente vai ver que o tamanho da área, por exemplo, né? As distâncias são avaliadas, né? As porcentagens de profundidade do feixe são avaliados, que são essas siglas aqui. O fator da radiação no campo, fator de bandeja, fator de filtro, são vários testes que, em geral, é feito pelo físico médico do setor. Esses testes são realizados para que se tenha muita certeza de que aquele feixe de tratamento ele é um feixe de qualidade, né? A gente não vai especificar sobre esses testes, porque, naturalmente, existe uma residência médica para físicos, para que eles estejam familiarizados com esse teste, e isso é muito longo, né? Mas é importante que vocês saibam que existem esses testes. Bem, o terceiro item da função básica do sistema de planejamento são os dados do paciente. Então, esses dados dos pacientes, inicialmente, eles eram feitos por contornos manuais, né? Nas primeiras aplicações ali de contorno da radioterapia, 1950, 60, 70, até surgir a tomografia. Então, depois que surgiram, né, os tomógrafos, a gente tem essas imagens dadas em formato digital, né? E aí a gente, antes que planejava essa distribuição de dose somente com referências ósseas de raio-x, né, ia fazendo o contorno manualmente, agora a gente tem um sistema de tomografia computadorizada que garante com que a gente veja a imagem tridimensional, né?
existem várias formas ao qual a gente vai conseguir ter acesso a essas imagens volumétricas do paciente, né? A principal, naturalmente, é a tomografia. A tomografia é o carro-chefe que a gente vai ver dos setores por um simples motivo. O tomógrafo é muito rápido e, além de ser muito rápido, ele é mais barato do que os outros, né? Uma outra modalidade que a gente tem é o PET-CT, que é muito interessante. A forma mais eficaz, por exemplo. Não entendi. Não entendi. A forma mais eficaz de visualizar um tumor, qual dessas? Não, a tomografia é extremamente eficaz, porém os outros, eles dão imagens mais detalhadas. Mas a tomografia, para mim, é o mais eficaz, porque é o mais barato, mais rápido, pode usar contraste sem complicação, mais eficaz a tomografia. Quando a gente fala de eficácia, né, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Dentre eles, fatores econômicos, dentre eles, fatores de conforto para o paciente. Então, eficácia, com certeza, a tomografia é muito eficaz. Todos são eficazes, mas o mais eficaz, com certeza, é a tomografia, porque ela é mais barata. Entendi. Mais alguma pergunta? Posso voltar lá? Pode voltar. Tá. Então, a gente vai ver a tomografia como principal nos setores, por conta dessas condições que eu falei. PET-CT é uma ferramenta ótima, né? Mas não posso dizer que ela é a mais eficaz, porque ela é muito cara. Então, no PET-CT, a gente tem a imagem de tomografia, que está bem aqui atrás, e essa imagem está fundida numa imagem de PET, numa imagem metabólica. Isso que é ótimo, né? Para que a gente veja o quanto o tumor está ativo, o quanto os outros focos de metástase, se tiver metástase, estão ativos, para a gente verificar como é o consumo de energia do tumor e tudo. E, obviamente, a gente tem ressonância magnética, né? Ressonância magnética também é incrível, maravilhoso, tem várias ferramentas, dentre elas a avaliação por espectroscopia, dentre elas avaliações funcionais por níveis de oxigênio, como BOLD, né? As imagens, elas são dadas em ponderações, então a gente consegue verificar se existe edema, se não tem, se existe compressão por nível líquido, se não tem, porém, é um exame caro e demorado, né? Então, de todas, a gente vai encontrar a tomografia como carro-chefe. Essas imagens, elas vêm da seguinte forma, né? A gente tem a possibilidade de fundir as imagens, ou seja, de colocar a imagem, deixa eu ver nessa imagem do fundo aqui, essa imagem do fundo é uma imagem de tomografia, a gente tem a possibilidade de colocar uma imagem por cima da outra. Isso se chama fusão, né? Essa fusão auxilia muito quando a gente está falando de delineamento de volume. Então, essa fusão ela é possível de ser fundida tanto tomografia com PET, quanto tomografia com ressonância, né? Porque, por exemplo, na tomografia, a gente consegue verificar que tem lesão? Consegue. Mas, assim, a gente não consegue verificar variações importantes de nível líquido, por exemplo. O que acontece, né? Existem atividades tumorais que podem provocar a formação de edema, né? E essa formação de edema, ela pode ir modificando a partir do feixe de radiação, a partir do tratamento da radiação. Ou a gente pode ter um paciente inicialmente, esse paciente ele tem um tumor na face. Só que aí, com o passar do tempo, às vezes com o passar de 15 dias, esse tumor começou a provocar um inchaço grande no rosto dele. Então, esse tipo de informação, especialmente associada à informação de atividade metabólica, né? Se está muito ativo ou se está pouco ativo, ou atividade de nível líquido, a gente consegue identificar quando a gente faz fusão de imagem. Na radioterapia, essa possibilidade de fazer fusão é uma ferramenta fundamental, especialmente para essas variações de nível de edema. Então, às vezes, meu paciente, a gente fez a máscara dele, tá ótima. Ele tratou durante 10 dias seguidos, tudo bem. De repente, aquela lesão, ela começou a ficar com edema maior.
que a máscara nem cabe mais no rostinho do meu paciente. Ou seja, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Criar uma nova máscara e colocar no paciente, sem ter certeza se o tumor aumentou ou se diminuiu, se o edema aumentou ou se diminuiu. Nessas circunstâncias em que se tem uma variação anatômica muito grande do paciente, geralmente se refaz o planejamento do paciente. Então, esse paciente fica suspenso hoje de fazer radioterapia, ele volta lá para a tomografia, a gente faz uma aquisição de imagem, a gente verifica os acessórios, se for o caso, cria uma nova máscara para esse paciente que se adeque no rosto dele. Porque o outro inverso pode acontecer também, do paciente estar com uma maçaroca e aí, de repente, aquela lesão vai diminuindo, o edema vai diminuindo e ele começa a ficar frouxo naquela máscara, né? Ele começa a ficar, começa a ficar sem precisão, né? A ideia de usar as máscaras e os sistemas de mobilização é exatamente garantir que o paciente não tenha a possibilidade de se movimentar. Mas à medida que uma lesão ela vai diminuindo, isso pode acontecer. Sempre que houverem essas variações anatômicas muito significativas, o paciente vai ser indicado a realizar um novo planejamento, uma nova simulação, para que a gente tenha segurança da área que vai ser irradiada. Bem, muito bem. Então, esse tipo de condição é possível quando a gente faz o que a gente chama de fusão, né? As imagens dão match e aí a gente tem tanto as imagens anatômicas quanto as imagens metabólicas. Bem, a quarta etapa do sistema de planejamento é o cálculo de dose, né? Esse cálculo, como a gente sabe, né? A gente tem um conceito muito importante na radioterapia, que é o conceito de isodose. Então, a isodose, ela é aquele campo de distribuição aqui. A isodose é um campo de distribuição. Então, o que significa, meu Deus, tudo isso aqui? Cada direção dessa que forma uma curva, tá vendo? Tem essa curva aqui, essa curva aqui, essa curva aqui, que vai desde 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Isso aqui é uma direção que o feixe vem. Aí o feixe vem por essa outra direção. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Isso aqui é outra direção que o feixe vem. E aqui a gente tem pequenas saídas, 20, 30, 40, 20, 30, 40. E aqui 20 novamente. Então, cada direção dessa é uma direção que o feixe vai entrar. E todas essas linhas é o que a gente vai chamar de isodose do tratamento. Existe, né, obviamente, a região que está mais perto do feixe, ela recebe uma quantidade maior. E essa radiação ela vai se dispersando até ela chegar no alvo aqui. Isso fica distribuído a partir de pontos. E esses pontos a gente consegue angular eles para fazer o cálculo de que onde vai ficar recebendo mais radiação e onde vai ficar recebendo menos radiação. Então, o planejamento de dose leva em consideração tudo isso. As áreas principais, esse triângulo principal que contém o alvo tumoral, e essas outras áreas que estão todas se cruzando, né? Então, a ideia é que cada área dessa, cada pequena área receba um pequeno limite que não seja suficiente para lesionar ela e não aquecer essa determinada área. Então, a isodose é isso, né? Muito dificilmente na radioterapia a gente vai encontrar um tratamento que só venha de um lado a radiação. Não. Normalmente, os isocentros, eles são múltiplos, né? A maioria dos casos utiliza 2 ou mais até isocentros de tratamento. E essa distribuição de dose, ela é resultado de cada uma das isodoses do campo de tratamento.
Por isso que a gente avalia isso assim, combinando onde é que está recebendo a dose principal e onde as outras doses se encontram, né? Onde elas se curvam, onde elas se cruzam, na verdade, para que não haja superaquecimento daquela área, né? Professora, tem gente querendo entrar na sala. Aqui. Obrigada. Vocês estão com problema na internet também hoje, gente? Tá caindo bastante, né? Pra mim tá normal. A minha tá caindo bastante. A internet tá ruim, professor. Tá, né? Não, tá bom. Mas tá gravando, então, dos problemas o menor. Muito bem. Então, eu venho falando aqui para vocês de isodose, quero mostrar para vocês como é que isso fica quando a gente fala dos campos que vão ser irradiados. Então, vejam aqui comigo uma coisa. Essa figura aqui, ela está mostrando como se fosse uma caixa, tá bom? É uma caixa que vai ser irradiada e o volume principal é esse vermelhinho aqui, tá? Essa bolota aqui é o volume principal que vai ser irradiado. Só que se a gente olhar, vejam aqui, essa caixa, ela se estende desta lateral, e aqui na frente, anterior ao paciente e posterior ao paciente. Ou seja, existem 4 entradas para o paciente. O feixe vai entrar aqui da frente, o feixe vai entrar aqui de trás, o feixe vai entrar pela direita do nosso paciente e o feixe vai entrar pela esquerda do nosso paciente. Então, a partir de cada uma dessas entradas, é criado uma porcentagem, uma curva, vamos dizer assim, uma curva do quanto está chegando no tumor e o quanto este feixe que entra pela esquerda influencia no feixe da direita. E o quanto o feixe da direita influencia entrando aqui com o feixe anterior. Essa curva que a gente cria é a curva de isodose, levando em consideração cada uma das direções que o feixe vai ser irradiado no paciente. Então, a ideia, naturalmente, é que aquela próstata do paciente receba maior quantidade de radiação. Mas é necessário que a gente preserve a cabecinha do fêmur dele, é necessário que a gente preserve as outras regiões, que são regiões que podem ficar aquecidas por conta desse encontro que vai haver de cada um desses feixes entrando por isocentros diferentes. Bem, por último, né, obviamente é necessário a gente entender a distribuição de dose. E essa clareza, né, da distribuição de dose se dá a partir da análise de gráficos. Então, eu venho falando para vocês há muito tempo já que a radioterapia ela é toda cheia de gráfico. E a gente, né, toda cheia de linhas, toda cheia de valores, de porcentagens, né? E a gente, para que um paciente possa ser irradiado, finalmente, a gente precisa avaliar a distribuição de dose dele. Então, essa avaliação de distribuição de dose, ela se dá a partir de técnicas diferentes. Então, a primeira que a gente vai falar agora aqui é o tratamento em 3D. Então, o tratamento em 3D, eu utilizo, né, planos de cortes. Então, a imagem ela vem em axial, ela vem em coronal e ela vem em sagital. E nesses planos de corte, eu consigo simular as movimentações do aparelho, consigo criar essas áreas aqui, que vejam bem, toda essa área aqui em azul é a área que vai ser irradiada quando o feixe entrar nessa direção aqui no meu paciente. Então, quando o feixe entrar nessa outra direção, toda essa área que está em azul é a área que vai receber feixe de radiação. A área principal é essa areazinha que está em vermelho.
essa áreazinha que está em vermelho é a área do tumor, né? A gente tem esse tumor que está localizado superiormente, mais ou menos à altura das torácicas. E se vocês olharem lá embaixo, vocês estão vendo que aqui na altura da sacral tem uma outra lesão. Então, esse paciente, isso aqui é para ser irradiado em 2 locais diferentes, né? Toda essa área que tem esse borrado é uma área que recebe feixe de radiação. Porém, as áreas aquecidas são as áreas quentinhas que vão receber a maior dose de radiação. E essa linha aqui é o que a gente está criando com essa curva de isodose no 3D. Então, vejam isso aqui. Na imagem tridimensional, na técnica tridimensional, a gente tem um campo bem grande que é irradiado, né? E isso que é a vantagem das técnicas modernas, IMRT, IGRT, porque nessas técnicas modernas, né, foram criadas outras ferramentas que auxiliam para que esse volume fique menor ainda, para que a gente irradie somente mesmo o tumor e poupe toda essa área azul que está saudável, né? No 3D, a gente ainda tem uma área grande que é irradiada, né? Que recebe aqui, a gente está vendo, olha, essa área irradiada, ela recebe cerca de 10% da dose total, enquanto que a área do tumor, né, chega a receber 110% da dose que foi planejada. Então, ela recebe até um pouco mais, exatamente porque entra por ângulos diferentes. Só que o que a gente se preocupa mesmo, o tumor, ele tem alta atividade mitótica, ele tem alta sensibilidade radiológica. O que a gente se preocupa mesmo é com o tecido saudável, o tecido saudável que está ao redor, né? Para avaliar a dose, é criado, como eu falei para vocês, gráficos. Então, esse gráfico aqui é um dos gráficos mais importantes da radioterapia, né? Ele se chama DVH. O que significa DVH, né? Dose, volume, histograma. Isso está em inglês, né? Mas em português, o nome desse gráfico é histograma, dose, volume. O que esse histograma faz, né? Como o nome dele diz, ele cria um gráfico. Então, cada linha dessa aqui, está vendo essa linha vermelha? É algo. Opa! Essa linha rosa aqui é uma outra área. Essa linha azul é uma outra área. Essa linha mais clara é outra área. E o laranja é outra área. Então, aqui a gente está vendo o histograma desta região que a gente está avaliando aqui. Então, essa região em vermelho que está aqui em cima, altíssimo, né? Aqui a gente está falando de dose naquela determinada estrutura. E aqui, desculpa, aqui a gente está falando da variação de dose daquela determinada estrutura, ou seja, ela está variando de 0 a 70. E nesse outro gráfico aqui, a gente está falando o quanto daquele determinado órgão que está sendo preenchido por essa dose. Todo histograma começa assim. Quando a dose é 0, todo o volume daquela área está abrangido. À medida que a dose vai aumentando, a gente vai ver que as estruturas precisam ter comportamentos diferentes. A primeira que a gente vai avaliar é o tumorzão. O tumorzão é esse vermelho. Então, à medida que a dose vai aumentando, 100% do tumor precisa estar contido nessa dose. E é isso que a gente está vendo. 100% do volume, olha lá, a dose aumentando, aumentando, aumentando até que chegou no limite dela. Chegou no limite da dose, a quantidade de volume de tumor precisa cair, porque a dose vai cair. Então, um histograma dose-volume saudável, ele mostra o seguinte: ele mostra sempre somente uma linha recebendo dose máxima no seu volume máximo.
até que chega um ponto que isso cai. As outras linhas, elas são referentes a órgãos saudáveis. Então, o melhor histograma dose-volume é quando essa linha aqui fica alta e depois cai, e todas as outras, elas estão altas e vão caindo até se encontrarem no ponto da dose máxima, né? Essa área aqui... Oi? Pode atrapalhar. A Alessandra está pedindo para você aceitar ela. Estou aceitando já. Obrigada. Muito bem. Vou voltar aqui para esse histograma, que é importante a gente entender esse gráfico. Então, na radioterapia, o que é muita segurança é isso, né? A gente tem aqui esse tumorzão que 100% dele recebeu dose máxima, até chegar no ponto limite. E aí a porcentagem do tumor vai caindo, né? Ele vai diminuindo em relação à dose. Os outros, eles precisam ir caindo, eles precisam estar conforme esse laranjinha aqui. Esse laranjinha aqui, nesse caso, é a bexiga. Então, olha, a bexiga, ela estava 100% abrangida quando a dose era 0. À medida que a dose foi aumentando, o volume da bexiga que estava recebendo radiação foi caindo, até chegar em 0. Da mesma forma, esse em azul. Esse em azul é o fêmur do paciente. Então, o fêmur do paciente, quando a dose era 0, todo o fêmur estava abrangido. À medida que a dose ela vai aumentando, a porcentagem desse fêmur que recebe radiação vai caindo também. Quem não está legal nesse gráfico? Quem não está legal nesse gráfico é esse aqui, ó. Esse aqui está recebendo muita radiação. Essa região aqui é o reto. Então, provavelmente, esse paciente aqui pode ser um paciente de próstata ou um paciente de colo uterino. Porque o reto está muito próximo aqui do tumor principal. Então, olha, a dose vai aumentando e o reto está recebendo muita radiação ainda. Aí que ele vai começar a cair, mas ainda assim ele não acompanha uma curva importante. Ele só vai cair lá no meio da dose, né? Então, esse gráfico aqui, né, o histograma dose-volume, depois de tudo da radioterapia, depois de todo o planejamento ter sido feito, depois de todo o cálculo, depois de todo o contorno ter sido feito, todas as margens terem sido feitas, depois de ter definido qual que vai ser a técnica que vai ser usada naquele tratamento, é necessário gerar esse gráfico, porque depois de feito tudo isso, é com esse gráfico que a gente vai saber que o tumor ele ficou bem contornado e vai ficar bem limitado, e as outras linhas todas, de todas as áreas, vão ficar abaixo, né? O histograma dose-volume é a cereja do bolo do planejamento radioterápico, quando a gente fala em planejamento em radioterapia. Bem, o planejamento... E aí, olha, se vocês olharem no histograma dose-volume, cada linhazinha dessa, ela vem com a sua descrição, né? Falei para vocês que esse laranja era bexiga, está escrito aqui, bladder, bexiga. O fêmur, né, escrito PTV, que é o órgão principal, que é o que a gente vai falar na próxima aula, e o reto aqui em rosinha, né? Bem, a gente já conversou sobre isso, mas para finalizar, eu gostaria de voltar a discutir isso com vocês, falar sobre essas variantes, né, das técnicas de radioterapia. Então, eu mostrei para vocês a técnica em 3D, e agora a gente vai começar a discutir outros, né? Muito bem. A IMRT, ela surgiu comercialmente mais ou menos em 1992. Então, essa sigla IMRT vem de Intensitate Modulate Radiation Therapy, que é o que a gente vai chamar de radioterapia de intensidade modulada, né? Então, ela é uma técnica que faz isso mesmo, ela modula a intensidade. O que significa? Que algumas áreas, intensidade maior de radiação,
e nessa mesma área ela vai conseguir modular e diminuir a quantidade de radiação que vai chegar ali, né? E isso é feito de várias formas, às vezes com a atuação dos filtros, às vezes com a atuação das lâminas, precisando levar em consideração as estruturas anatômicas que o feixe vai atravessar, né? Essa modalidade, assim, de tratamento, né? Ela é uma modalidade diferente do 3D, tá bom? É importante isso, né? 3D é uma coisa, 2D é uma coisa, IMRT é uma coisa e GRT é outra coisa. Então, cada uma dessas modalidades tem suas especificidades usadas combinadas, né? É muito comum a gente combinar IMRT com IGRT, por exemplo. Mas a MRT, ela permite, né? Foi com o IMRT que foi possível administrar uma quantidade muito alta de radiação numa área, por exemplo, que a estrutura anatômica é uma estrutura reta, né? É uma estrutura que a gente chama de não convexa. Então, foi muito possível, a partir do MRT, distribuir doses altíssimas de radiação no tumor mesmo e diminuir consideravelmente nos tecidos adjacentes normais. Né? Existem algumas... Alguém falou alguma coisa? Ninguém falou nada, né, gente? Eu vou continuar aqui, então. Existem algumas condições, assim, que são definidas pelo INCA, né, sobre o MRT. A primeira coisa que o INCA fala, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele fala assim, olha, IMRT não é um equipamento ou não é um acessório, é uma técnica, né? É uma técnica assim como o 3D, é uma técnica assim como o 2D, é uma técnica assim como o VMET, e existem exigências, assim, para que o MRT funcione. A primeira coisa é, o acelerador linear que vai fazer MRT, ele precisa ser com colimador multilif, né? Precisa ter colimador multilâminas, com funcionamento dinâmico, ou seja, aquelas lâminas, elas precisam ir se mexendo e se conformar conforme o tamanho do tumor, né? O sistema de planejamento, ele precisa possibilitar o cálculo com plano inverso. O que significa um plano inverso? Como a gente está calculando distribuições de doses que são protegidas pelas lâminas, é necessário a gente conseguir definir essas limitações que não vão entrar naquele tumor principal, tendo um plano inverso. É necessário que tenha um sistema de gerenciamento muito significativo para que a gente consiga fazer o tratamento seguro. E tem que ter um sistema de controle de qualidade, ou seja, um sistema de testes feitos pelo físico médico, feito pelo dosimetrista, que meça a dose absoluta e a dose relativa. Por quê? Porque quando a gente está falando desse sistema de colimação, né, a gente está falando de variar a dose mesmo. Então, isso precisa, né, esses testes precisam ser super incluídos nos controles de qualidade do equipamento. Quando a gente está falando ainda de MRT, a gente vai ver isso, né? Para tratar com MRT, é possível até que seja no 2D e no 3D. Entretanto, é necessário que essas técnicas 2D e 3D tenham as configurações necessárias para o MRT. Por exemplo, ter o colimador multilif, ter o cálculo inverso, ter o sistema de gerenciamento, que pode ser ou não com IGRT, e ter um sistema de dosimetria que garanta controle mais rápido e melhor, né? Normalmente, o que a gente vem observando é que a técnica 2D, ela quase não vem sendo mais utilizada, porque ela acaba sendo obsoleta, assim, em relação ao 3D, e a gente vai ver o 3D sendo utilizado apenas como um direcionamento para o MRT, né? A maior parte hoje dos tratamentos de alta complexidade realmente são feitos com o IMRT,
E uma outra boa parte, uma boa fatia das lesões também são tratadas com 3D. Mas quando a gente fala de distribuição de dose alta, a gente sempre está falando de MRT, né, desses grandes serviços, pela possibilidade de modular a dose, né? Pela possibilidade de aumentar a dose em umas regiões e aumentar na outra. Isso aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Esse primeiro planejamento aqui é de uma paciente com câncer de colo uterino, tá? Esse aqui, esse campo grande, né, contornado, porém grande, é 3D. Esse campo aqui é IMRT. Então, aqui a gente geralmente utiliza uma dose menor, né? Porque existem várias áreas que ficam aquecidas, mas no MRT a gente tem a possibilidade de aquecer somente uma área, né? E diminuir muito a região que vai ser irradiada daquele paciente. Bem, o IGRT, ele é uma outra técnica, que é o que a gente vai chamar de radioterapia guiada por imagem, né? Essa técnica ela é guiada por imagem, naturalmente, então a gente vai ver que existe uma modalidade principal, em geral, a tomografia é a principal forma de análise do IGRT. O que é guiado por imagem? Significa que, ao mesmo tempo que está tratando, a gente está acompanhando por imagem o que está acontecendo. A tomografia é o principal, mas também tem ultrassonografia e raio-x, que vai ser possível visualizar tanto o osso e nas outras modalidades tecidos moles. No IGRT, a gente faz essa modalidade na intenção de conseguir posicionar o alvo do tumor no momento do tratamento. Por quê? Porque existem regiões que sofrem muitas variações anatômicas. Então, é fundamental, para alguns tratamentos, a gente conseguir posicionar exatamente o alvo no momento do tratamento e verificar se isso é compatível com o planejamento que ele fez lá no início do tratamento. Então, o IGRT, com alguma frequência, é associado ao IMRT, né? Por conta de preservar os tecidos saudáveis com o uso de imagem aliada, sendo acompanhado por imagem, né? Esses novos aparelhos, especialmente da Varian ou da Elekta, eles permitem essa visualização. E aí, é uma coisa muito importante do MRT, é a possibilidade de levar em consideração variações de movimentações do paciente, inclusive de movimentações assim, respiratórias, né? Quando a gente faz esse acompanhamento por imagem, a gente tem a movimentação do tumor e aí acaba tendo uma mira mais precisa, né? Então, é possível, com essa técnica, especialmente associada ao MRT, utilizar doses altas de radiação em campos mais específicos, em tempos menores e preservando as áreas que vão estar ao redor ali, né? Então, aqui a gente tem IGRT sendo acompanhado com tomografia. O que é permitido com essa técnica, né? Correção de variação de posicionamento, às vezes técnico, que foi posicionado errado, né? Avaliar a mudança anatômica do paciente do tumor, por exemplo, como eu falei para vocês, que às vezes acontece a situação do edema do paciente aumentar, o tamanho do tumor diminuir, avaliar a posição dos órgãos internos e a posição do tumor, que é o que a gente vai ver aqui. Então, aqui a gente tem um câncer de colo uterino, tá bom? Nesse corte aqui, a gente está vendo um corte sagital. Onde está esse verdinho aqui é onde está o tumor, tá bom? Esse comportamento aqui, essa pera, parece uma pera virada, isso aqui é o útero da paciente. E aqui o canal vaginal da paciente. A bexiga da minha paciente, ela tá vazia, tá? E aí ela tá deitadinha. Então, essa paciente, ela vai encher a bexiga e aí vejam como muda a lesão, tá bom? A lesão, ela inicialmente está bem aqui. Quando a bexiga da paciente enche, esse útero muda de posição e, consequentemente, o tumor muda de posição. Olha lá. Então, com a bexiga cheia,
essa lesão muda de posição, né? Por quê? Porque a bexiga empurra o útero para trás e aí o tumor ele já entra totalmente na margem em que a gente vai irradiar e não corre o risco de irradiar intestino da paciente, reto aqui atrás, né? Então, esse tipo de modalidade de acompanhamento de movimentação dos órgãos é algo que vai ser garantido com IGRT, por exemplo. E aí a gente pode combinar IGRT, que a gente tem esse acompanhamento por imagem, com o IMRT, para que se preserve com maior segurança a bexiga, para que se preserve com maior segurança o reto da paciente, de repente, alguma outra área que possa estar comprometida dessa paciente. Perguntas, babies, perguntas. Vocês têm perguntas? Façam suas perguntas. E aí? Laís? Oi. Então, minha dúvida é sobre o gráfico lá, que você explicou. Essas regiões que tá no gráfico, no caso, é avaliada através da tomografia que é feito. Isso mesmo. A minha também é a mesma. Cada contorninho feito na tomografia, ele tem uma corzinha. Tem um contorninho vermelhinho, tem um contorninho verde, tem um contorninho... E aí, esse contorno vai casado com o gráfico. Ah, tá, entendi. A minha dúvida foi... Uma pergunta. Obrigada, Laís. Nada. Quem dá mais? Quem dá mais? A minha era a mesma da dela. Então, já respondi. Muito bom. Muito bom, gente. Eu sei que é difícil falar de radioterapia assim, mas eu sei que vocês estão se esforçando. E eu fico feliz. Eu sei que é difícil falar de radioterapia assim, tem muita clareza para mim, é muito difícil falar assim. Muito difícil. Mas é muito interessante. Muito, né? Pensem sobre isso, considerem, porque assim, na faculdade de radiologia a gente é muito estimulado para tratar sobre a parte clínica, né? Tomografia, ressonância, PET, tudo. Conheçam sobre a dosimetria, né? A dosimetria é o que eu faço hoje. Conheçam sobre isso. E procurem esse livro aqui, ó. Procurem este livro, façam um print aí, ó. Se chama Física na Radioterapia, do Luiz Scaff, que é um físico médico. Tem 2 volumes, tá? E esse livro, ele é bem didático, assim, ele vai contando o que é uma unidade monitora, vai contando com detalhes, coisas que eu não posso tratar com vocês, porque nosso tempo é muito curto. Tá bom? Acho que o professor Ronaldo falou desse livro ontem. Acho, legal. Não tenho certeza se é isso aí. Eu acho Física também, na radioterapia. Física na Radioterapia, do professor Luiz Scaff. Procurem esse livro. Deve ter, alguém deve ter baixado. Eu printei aqui agora. Valeu. Se quiser, quem quiser fazer mais print, eu vou ficar parada aqui. Então, gente, é isso. Nosso tempo é curto. Buenas noches. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Laís. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Beijo.